fazer a mensagem dessa semana. Não foi fácil não. Pra você ter uma ideia, acho que eu terminei ela há pouco tempo aqui hoje, né, meu irmão? Os pontos finais da mensagem hoje. Muitas coisas a fazer, muitas coisas aconteceram, mas eu senti muito forte no coração de falar sobre esse tema que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Eu queria nos projetar aqui. Eu vou avisando, tá, Betão? Eu trouxe o meu aparelhinho, está aí o Betão que não me deixa falhar. Transmissão dos slides. Eu queria que você pensasse mesmo no que eu vou falar com você aqui essa noite. E se você soubesse que só lhe resta, pode pôr a mão, mais 5 anos de vida. Olha, 5 anos eu garanto que você tem de vida. Qual seria a sua reação? 5 anos dá para fazer bastante coisa, né? Talvez conhecer uma cidade dos sonhos, gastar o dinheiro que acumulou, né? Fazer umas viagens, passeios, saltar de paraquedas, perder o medo de algumas coisas que antes você tinha. Mas imagina, pode passar. Se você soubesse que só lhe resta 2 anos, são 5. 2. Eu acho que ia mudar alguma coisa. 2 anos. Você ia ter que afunilar. Talvez algumas coisas você ia ter que acelerar, porque 2 anos. 2 anos, quando se fala de restante de vida, passa assim. Talvez surgiria uma urgência maior em relação a alguns assuntos. O próximo. Se você soubesse que só lhe resta mais 1 ano de vida. 1 ano eu garanto. Mais que isso eu garanto. A sua reação ia ser de muito mais tristeza, muito mais urgência, muito mais decisões. Porque afinal, só tem 1 ano. O que eu queria falar com os irmãos, pode problema. É que está na hora da gente acordar, sabe por quê, igreja? Por causa disso. Amém? Amém. Se Jesus está meio fantasiadão, mas eu imagino os céus abertos. Isso é real. Eu creio que algumas coisas eu tenho privilégios que Deus me deu. Um deles é que desde a minha conversão eu sempre tive no meu coração o arrebatamento como algo muito vivo. Desde que eu soube que Jesus voltaria, que a igreja seria arrebatada, isso sempre foi para mim algo muito vivo. Eu sempre fui prestando atenção, pensando nisso. Quem me conhece um pouco sabe que o meu maior sonho é encontrar Jesus. Isso para mim não tem dúvida. Deus conhece meu coração, Ele sabe quanto eu amo e quanto eu quero. Mas é uma verdade, Jesus está voltando. Só que quando a gente pensava que Jesus estava voltando, e isso você imaginava daqui a 10 anos, sua reação era uma. Aí quando alguém começava a pregar, dava um estudo sobre a volta de Cristo, e aí falava um pouco mais da iminência de Cristo, você ainda pensava, pode ser daqui a pouco, mas você ainda imaginava que você teria mais alguns anos, imaginava netos, vai voltar. Mas quando você imagina, ou melhor, acredita e sente que não falta muito, a sensação é outra.
E essa sensação eu estou tendo. Eu creio que, como pastor, é minha responsabilidade passar para vocês o que Deus tem colocado no meu coração. É minha responsabilidade fazer vocês enxergarem o que Deus tem me feito enxergar. Porque Jesus está voltando. Amém. E a gente não tem. Por um lado, isso me alegra. Por outro, me desespera. Por um lado, eu sei que eu vou ver em breve meu Salvador. Que há uma grande probabilidade de que eu veja o arrebatamento e participe dele sem passar pela morte. Por outro lado, me falta pouco tempo para fazer muito por Jesus. Eu quero mostrar aos irmãos, pode comentar o próximo, por favor. Evidências da volta de Cristo. Evidências da volta de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala: quem tem sabedoria, entenda. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia o tempo todo, Jesus o tempo todo falou: presta atenção. Abra os olhos, Jesus disse isso. E a Bíblia nos adverte de um pecado muito grande, que é onde a gente se enganar com algumas coisas. Jesus convidou os discípulos a serem sóbrios, vigilantes, estarem atentos àquilo que está à volta deles, porque às vezes a gente está cego, porque já está escancarado. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos, que a volta de Cristo está estampada, só não enxerga quem não quer ou quem não consegue enxergar. Porque essa noite eu quero mostrar para vocês evidências da volta de Cristo. Primeira delas, por favor, Betão, é a humanidade. Pode pôr o texto, por favor. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E os tempos terríveis que Paulo fala é a humanidade. Olha o que ele diz: os homens serão egoístas. Você tem alguma dúvida de que o que reina hoje é o egoísmo? Que o que destrói famílias hoje é o egoísmo? Mulheres que estão atrás da beleza, da independência, da autovalorização, de um status da sociedade, a ser indicado no seu ministério de mãe e esposa. Por quê? Egoísmo. Os filhos são egoístas. Maridos, egoístas. Crentes egoístas. Avarentos, capitalismo, guardar dinheiro, ser rico, arrogância, blasfêmia. Os homens serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Gente, a gente não está vivendo isso. Nos Estados Unidos, 50% dos casamentos terminam em divórcio. No Brasil, não, acho que no Brasil 50%, nos Estados Unidos acho que é mais. A família está acabando. A irmã sabe disso, a irmã tem visto. Os poucos que têm ido lá, mas quantos outros não estão sofrendo por causa que falta amor na família? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Isso está escancarado. A juventude evangélica tem sido prova de que tem tentado conciliar uma vida gospel com amor próprio, tendo a aparência de piedade do gospel. Vocês sabem o que eu estou falando? Jesus na camiseta, Jesus na faixa, Jesus na moda, mas uma vida ímpia, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste também desses. Acho que não está esperado isso aí. Tá.
é a humanidade. Mas é possível que você, como algumas outras pessoas, venham dizer o seguinte: mas a gente sabe que lá na época de César o Grande já tinha promiscuidade, Sodoma e Gomorra já era tudo aquilo. Na época da Bíblia tinha guerras, tudo isso a gente já viveu. Então, meu querido, o que Paulo disse que nos últimos dias isso ia ser mais forte? Hoje, a lei defende os últimos dias. Hoje, os ícones da sociedade estimulam isso. E está sendo propagado. Mas tem uma segunda evidência da volta de Cristo: a natureza. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 21. Quando ouvirem falar de guerras, e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, guerras e rebeliões, mas o fim não virá imediatamente. Então, vocês vão ouvir de guerras e rebeliões. Está falando para judeus. Os judeus foram perseguidos por Hitler, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Muitos crentes nessas guerras eles achavam que ia ser o fim, mas Jesus falou: não é o fim. Ainda não é. Então ele disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes, o que, igreja? Fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão. Tudo isso o quê? Terremotos, pestes, doenças, catástrofes. Então os entregarão às sinagogas e às prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de testemunho. Então ele começa dizendo que antes dos sinais dos fins, guerras, pestes, terremotos, pestes, fome, o povo de Israel, os judeus, iam sofrer perseguição. Ele começa dizendo isso. Diz que depois disso vai vir toda essa catástrofe da natureza. E aí ele reforça depois dizendo que antes disso eles vão ser perseguidos. Olha comigo o próximo slide. Pode colocar, por favor. Grandes terremotos no mundo, do século I ao século XX. Você tem ali o século XVIII, depois você tem o século XIX, depois você tem o século XX. O número de terremotos. E Jesus disse sobre terremotos. Por que ele falou sobre terremotos? Porque se deu evidência. Agora dá para a gente olhar para isso, dizer que é comum. O aumento gigantesco de número de terremotos, grandes terremotos, é um alerta ao povo de Deus de que os céus em breve vão se abrir. Próximo slide, por favor. Só no Oriente Médio, o povo de Deus, o judeu que recebeu primeiramente essa palavra, na primeira década do século XX, 141, segunda, 154, terceira, 321, quarta, 358, quinta, 347, sexta, 467, na sétima década, 1205. Olha a mudança. Olha a primeira década do século XX. Olha a sétima década. Olha a oitava década até 79. 1553 terremotos. E eu nem peguei os mais atuais. Eu entrei no site que ele não dava gráfico, mas falando da quantidade de lugares no mundo que a Terra está sendo abalada. Próximo slide, por favor, meu irmão. Terremotos no Oriente Médio, todo aquilo que a gente viu é agora colocado em gráfico. A gente tem até a década 70, até 1979. Antigo, mas já é uma evidência para nós de que a coisa está muito próxima. Os tsunamis, o planeta, o aquecimento global. O ex-presidente americano Al Gore
Ele fez um documentário que chama Uma Verdade Inconveniente. E ele prova com estatísticas que a Terra está impactando. Que na perspectiva que a Terra está, ela não tem muito tempo. Isso, uma visão de um homem secular a respeito do que tem acontecido com o planeta. A estimativa de água para daqui a 20 anos, quem sabe a palavra que eles usam sobre a estimativa, a perspectiva de água para daqui a 20 anos. A palavra que eles usam é catastrófica. Os cientistas dizem que o planeta não vai comportar se a população continua crescendo na perspectiva que está. Então os homens, observando a natureza, eles mesmos chegam à conclusão de que a Terra não tem muito tempo. Mas quanto mais nós que temos a palavra de Deus, e o Senhor nos avisou, olhem as evidências, a humanidade vai se perder, e vão ser tempos terríveis para a família. Olhem a natureza, porque o homem vai acabar com ela, e ela vai ser um indício de que eu estou às portas, batendo e avisando vocês que o tempo de vocês está acabando, para fazer crer para vocês fazerem. Mas tem uma terceira evidência. Pode colocar, por favor. Os governos. Pode ir o contexto. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. E sobre cada chifre e em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Essa besta se refere a um líder mundial. Esse líder mundial, o dragão, que é Satanás, como a religião mundial, vai trabalhar com líderes. As cabeças representam 7 colinas, que são as colinas de Roma. Roma é conhecida por ter 7 colinas. E Roma, que é o dragão, vai dar autoridade a 10 líderes, que são as coroas. Coroa significa reis. E esses reis não vão pertencer a Deus, no teu nome de blasfêmia. Quando a gente começa a observar os governos do mundo, a gente se depara com algumas coisas. Pode colocar, por favor. Já ouviram falar do G8? A pergunta é: tem só 8 nessa palavra? Está contando. Não acreditou em mim, né? Quantos tem, gente? Quem lembra? 2. E quando você conhecer meu pai, você vai perceber que ele é parecido com aquele de azul lá, do irmão de azul. É ou não é, cara? O Casinho com ela não essa risada. Eu gostei dessa risada. Que divertida. Mas parece meu pai um pouquinho, né, cara? Queridos, o diabo, ele não sabe nadar. Mas eu queria que você acreditasse em algo que eu vou dizer para você. Ele já percebeu que Jesus está muito próximo. E ele está preparando essa liderança mundial. E desses líderes vai surgir o anticristo. Um líder mundial. Pode colocar o próximo slide. Você já ouviu falar da Primavera Árabe? Eu quero ler para vocês o seguinte: Primavera Árabe. Os protestos do mundo árabe em 2010 e 2012, também conhecidos como Primavera Árabe, são uma onda revolucionária de manifestações e protestos que vem ocorrendo no Oriente Médio e no Norte da África desde 18 de dezembro de 2010. Até a data tem havido revoluções na Tunísia, no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria. Grandes protestos na Argélia, Bahrein,
Bahrein. Bahrein. Lê o próximo para mim. Djibouti. Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen, e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, para organizar e comunicar, sensibilizar a população e a comunidade internacional em face de tentativas de repressão e censura na internet por parte dos Estados. Em dezembro de 2010, um jovem tunisiano ateou fogo ao próprio corpo como forma de manifestação contra as condições de vida no país que morava. O que ele não sabia é que com esse ato de desespero que terminou com a própria vida, daria consequência ao que mais tarde viria a ser chamado de Primavera Árabe. Por que eu coloquei a Primavera Árabe aí? Pensa comigo. Se Satanás pretende, como a Bíblia profetizou, um líder mundial, o que é que no mundo não pode haver? Ditadores. O que o diabo vai fazer? Derrubando os outros. Na América do Sul, o último já está indo embora. Você sabe quem era? Está para morrer. Um que estava tentando implantar já morreu. O diabo precisa que o mundo esteja preparado. Quando a igreja subir e o caos se instalar, o mundo vai pedir um líder mundial. E o diabo vai ter alguém para apresentar. E ditador não faz parte desse grupo. Então você vê o cenário em volta, o diabo trabalhando, conferência dos líderes mundiais. Você vê os ditadores caindo. Pode pôr o próximo slide. O Papa, no Jornal Nacional, foi falado que o Papa pediu ao grupo dos mais poderosos um líder mundial. Ele pediu isso. Ele falou da importância da paz, da comunhão entre os povos e pediu que fosse instituído um líder mundial. Coincidência? Ou a Bíblia já tinha avisado a gente que isso ia acontecer? Se levantaria o anticristo, que vai governar o mundo. Gente, está aí. Está acontecendo. Está às portas. A humanidade, a natureza, os governos, mas ainda tem mais. Por favor. A fé. Põe texto para mim. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Vou pedir para desligar o ar-condicionado porque está acabou comigo. É só por causa da garganta. Jesus, em Mateus 24, você sempre precisa entender o contexto. Jesus está falando com os judeus. Mas olha o que ele diz: que no final dos tempos, quando o reino do anticristo, quando o reino do anticristo, quando tudo aquilo tiver acontecido, quando eles já tiverem sido perseguidos, Jesus faz um parênteses e fala: olha, devido ao aumento da maldade de muitos, o amor de muitos esfriará. Não amor uns pelos outros, segundo a humanidade, mas a fé, o amor, o apego a Deus vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, o amor a Deus, será salvo. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, a fé está esfriando. Olha a Europa, o que é hoje.
Jesus é um mito. Nos Estados Unidos é uma religião. No Brasil, cantores têm ido em programas de televisão junto com outras religiões, se abraçar com outras religiões para dizer que é tudo a mesma coisa. O amor está esfriando. Agora, por que Jesus falou aquele que perseverar até o fim vai ser salvo? Porque muitos, por causa do amor, vão se posicionar, vão lutar, não vão aceitar. E vão entender a diferença. A fé acabou. O mundo está perdendo a fé. Você sabe, vocês conhecem missionários. Nós temos pessoas aqui que são parentes de um missionário na Europa. E da dificuldade de falar de Jesus lá, as pessoas não creem mais. E não querem crer. O homem e a fé da humanidade está se esfriando. E está sendo pregado, né, pelos próprios evangélicos do Brasil, que Deus é um cara legal que não se importa com o pecado. Deus é amor, que todas as religiões demonstram. A fé, Deus, pura fé, o verdadeiro evangelho, está sendo dissipado. O diabo está entrando nas igrejas, está tirando pulso e a dose radical que o Evangelho tem, quando Jesus falou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Agora está entrando o Evangelho gostoso e aceitável, onde o camarada pode ser crente na igreja e ser crente lá fora sem mudar de vida. É assim, gente. Mas existe uma outra evidência que Jesus está voltando, que é Israel. É um texto maior, eu quero pedir para os irmãos me acompanhem nessa leitura. Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, isso já aconteceu em Neemias, até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas, não 69 semanas. Ela, Jerusalém, será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo de governante que virá. Com a morte de Jesus, se cumpriu as 69 semanas. Veio então Tito, depois de Jesus, na década 70 depois de Cristo, perdão. No ano 70 depois de Cristo, e destruiu Jerusalém. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até quando? Até o fim. Fim do quê? Dos tempos. Das 70 semanas. Até o fim das 70 semanas vão haver guerra. Continuando. Com muitos, ele, o anticristo, fará uma aliança que durará uma semana, que é a 70ª semana de Daniel, a última, que ainda falta se cumprir. Deus profetizou 70, 69 já aconteceram. Nós estamos no período em que a igreja está vivendo, mas ainda vai vir a última semana, onde Deus vai trabalhar com Israel e com o mundo. Até o fim dessa 70ª semana vão ter guerras. E essa última semana começa quando o anticristo fizer uma aliança que durará uma semana de anos. Tá? Cada dia dessa profecia significa anos. Então, é uma semana de anos. No meio desses 7 anos, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. O
que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: toda vez que você olhar, você pode perceber que não passa uma semana sem ser dada uma notícia sobre Israel e o povo árabe. Estou errado, igreja? O diabo está de olho lá. Quantos líderes já não tentaram trazer paz a Israel e aos árabes? Conseguiram, igreja? Não. Por que não conseguiram? Porque Deus disse que guerras viriam até quando? Até o fim. Quando surgir o anticristo, ele vai trazer falsa paz ao povo de Israel. Vai dar o que o povo de Israel quer hoje a terra, para que eles construam o templo e volte o sacrifício. Os judeus vão aceitar o anticristo porque ele vai dar a eles a falsa paz, mas que eles vão achar que é a paz que eles buscam. Então, no meio desses 7 anos, o anticristo se volta contra o povo judeu. Ele vai entrar no templo e vai ofertar uma porca, que isso é um sacrilégio terrível, dentro do templo, e começa a perseguir Israel. Pode pôr o slide. Perdão. Volta, perdão. Vou voltar. Eu achei que tivesse colocado uma foto no curso, onde eu não sei quantos viram essa semana, o presidente Obama pedindo o quê? Paz entre Israel e Palestina. Está muito perto. O líder mundial vai trazer essa paz. O que nós entendemos pela interpretação é que vai voltar a se cumprir essa última semana, quando for assinado um acordo entre o anticristo e o povo de Israel. Então, se cumpre as profecias, continua a última semana, onde o Senhor vai dar fim ao pecado, fim ao sacrifício, e vai restaurar Israel e o mundo. Amém, igreja? Amém. Mas tem algo que eu quero que eu deixe para o final. Porque se até agora, esse momento da mensagem, você ainda está em dúvida, olha, meu querido, eu duvido que continue com essa dúvida agora. Pode pôr agora. Que é a marca da besta. Pode pôr o texto, por favor. Acho que eu não pus o texto, né? Tem o texto. Eu quero ler para os irmãos. Diz o seguinte, a palavra de Deus em Apocalipse 13, de 16 a 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele, olha o que a Bíblia diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número humano. Seu número é 666. Já foi confirmada a existência desse chip. Chama Mondex. O chip que é colocado sob a pele, e que leva todas as informações da pessoa. Chip que está sendo produzido em escala mundial por uma empresa gigantesca. A 1 bilhão por ano. Para quê? Por que produzir algo antes de ter mercado? Por que uma empresa produziria um chip que as pessoas ainda não estão recebendo? Esse chip, pelos estudos que foram feitos, ele pode ser colocado em 2 lugares: na mão direita ou na testa. Esse chip, por enquanto, ele está sendo usado com a desculpa de medicina, de saúde, que é para monitorar e ajudar as pessoas na sua saúde. Você perto da gente, tá? No vídeo? Paga a luz para mim que está aí perto, por favor. Você as coisas que realmente importam.
quando sua vida e tudo que você ama estão por fim. Ele está sempre com você, quando cada segundo é essencial, na sala de emergência, providenciando imediatamente informações médicas sobre você. Porque Bob não consegue se livrar de tomar seus remédios. Porque eu amo meus netos. Porque posso planejar melhor a minha vida. Porque agora eu cuido de 2 pessoas. Porque tenho diabetes e não sei me conter. Porque gastei minha vida e meus anos tentando salvar a sua. Chico, um dia você também terá um. Ligue e encomende já o seu. É gratuito. E aí a gente vê essa propaganda dando benefício do chip que tem implantado nas pessoas, que é para monitorar, que é para proteger o fossílio. Então eles fazem isso, essa estratégia do anticristo. Eles criam um problema e eles dão a solução para que você deseje isso, achando que é melhor para você. Pode pôr no próximo, Petão, pode pegar você. O que você vai ver agora é o discurso do presidente Barack Obama falando sobre o chip. This compromise guarantees more than $2 trillion in deficit reduction. It's an important first step to ensuring that as a nation we live within our means. Yet, it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs. Yes, that means making some adjustments to protect healthcare programs like Medicare so they're there for future generations. It also means reforming our tax code so that the wealthiest Americans and biggest corporations pay their fair share. I've said it before, I will say it again, we can't balance the budget on the backs of the very people who have borne the biggest brunt of this recession. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. Amém. Uma pessoa perguntou para mim o seguinte: você tem certeza que você vai pegar isso? Eu tenho. Porque eu não vou desconfiar daquilo que Deus está mostrando para a gente. O comercial que diz que todo mundo vai ter que ser chipado. O presidente que vai numa coletiva e diz que todo mundo vai ter que ser chipado. O Luiz Felipe ligou para uma parente dele nos Estados Unidos. E é verdade. Estão querendo chipar todo mundo para controlar a vida de todo mundo. Na Europa, existem indícios que já estão testando em pessoas. Princípio da saúde. Mas a futuro, a Bíblia diz que ninguém vai comprar nem vender. Humanamente falando, altíssima tecnologia. Você não usaria mais documentos? Se você sofresse um acidente, na sua mão está todas as informações que poderiam salvar a sua vida, e de qualquer lugar do planeta, eles acham você, controlam você. Se esse chip for estourado, ele mata a pessoa. Falo para vocês, meus irmãos. Se fosse a perna, se fosse o braço, mas na minha mão direita ou na minha testa, não. Porque a Bíblia avisou a gente que o anticristo ia querer colocar alguma coisa e que ele marcaria os seus na mão ou na testa, como
disse numa reportagem que eu vi, você acha que o diabo ia pegar uma canetinha e marcar 666 nas costas? Ele faria alguma coisa da qual as pessoas teriam que depender dele, se quisessem viver no mundo. Porque o mundo já está ali. Esse tesouro, esse dinheiro, esses bens que a igreja hoje está correndo atrás, vai ficar. E ele vai oprimir as pessoas. E o Barack Obama já deixou muito claro qual vai ser a postura dele e deles contra aqueles que se opuserem, porque ele disse que é mais do que justo, porque eles não vão gastar milhões em cima de pessoas que não querem aceitar o que vai facilitar a vida da população mundial. Agora não se engane, você que vai ficar e não vai subir, você que ainda não aceitou Jesus ou que está brincando de ser crente, pessoas que vão se dizer crentes vão colocar esse chip. Eles vão dizer que isso é paranoia de pastor. Vão dizer que isso daí é coisa ultrapassada, que é só uma tecnologia que estão querendo. Se é só uma tecnologia que estão querendo, é que não tem como colocar no lugar. Foram feitos estudos com milhões de dólares para descobrir qual é o melhor lugar. O melhor lugar é não modesta. Ou não? Se você, meu querido, quando a igreja subir, a Bíblia diz que quem tiver a marca da besta não é salvo. Que quem tiver a marca da besta não vai ao céu. Porque ele vai colocar naqueles que são deles. E vão ter pessoas que não vão dar ouvido mensagens como essa. E vão aceitar. E vão ser condenadas. E vão ter pessoas que não vão aceitar. E elas vão ser brutalmente perseguidas. Se você ainda não viu o documentário que mostra os campos de concentração dos Estados Unidos zerados, procura na internet. Vídeos. Caixões e mais caixões prontos. Para quê? Por quê? Porque o diabo vai perseguir aqueles que não aceitaram. E essas pessoas vão morrer. Por isso Jesus falou: quem perseverar até o fim vai ser salvo. Quem perseverar até o fim vai sobreviver. Meu querido, a Bíblia diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Por que eu estou usando esse texto aqui, meu querido? Porque eu queria implorar que você não tivesse dúvida do que eu estou pregando. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que as pessoas vão continuar vivendo normalmente. Os indícios, não é gritando, não é falando, não é avisando, mas eles vão dar ouvidos, é paranoia de Noé. Essa igreja é louca, esse pastor ele é sensacionalista, fatalista, se deixou levar pelos vídeos que ele viu. E eu louvo a Deus porque há muito tempo, antes de ver vídeo algum, eu já falava para a igreja que Jesus está voltando. Falava ou não falava, igreja? Amém. Jesus está voltando. Amém. O Espírito Santo avisa a igreja dele que Jesus está voltando agora. Eu não quero ser, e nós não podemos ser as pessoas como nos dias de Noé e continuar a nossa vida trabalhando, comprando, casando, curtindo a vida como se nada tivesse acontecendo. Verdade. Oh, Deus. Eu não vou e não quero ser a igreja corrompida que vive como nos dias de Noé, até que vem o dilúvio. E aí? Fizemos o que na nossa vida? Qual deve ser então a minha preocupação? Por favor, meu irmão, próximo. Isso aí mesmo. Próximo, por favor. Que deve gerar em nós essas evidências de uma santa preocupação. Pode passar, vai, por favor. Olha o que a Bíblia diz: dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez,
e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Fala para mim, para que igreja está sendo escrito isso? Qual igreja? E ela é a última igreja, não é? Alguns teólogos creem que cada igreja representa uma era da igreja, uma fase da igreja. E é para a igreja de Laodiceia que ele fala de uma igreja morta, de uma igreja que se acha rica e abastada. Somos quantos bilhões de evangélicos hoje? Temos nossos artistas que estão entrando na Globo, no SBT, no aqui, no acolá. Nossos artistas estão alcançando a mídia, a televisão está assim assado. Nós estamos crescendo como povo de Deus. Você se acha rica e abastada. Só que você não percebe a sua multidão. Por que multidão? Porque a igreja está se esfriando. Agora olha nesse versículo. Qual é o conselho? Se esses teólogos estiverem certos, e Laodiceia representa a igreja, a última igreja antes da volta de Cristo, antes dos acontecimentos que começarão a ser narrados em Apocalipse. E se nós somos essa igreja, olha o conselho que Deus dá para mim e para você, diante de todas as evidências que nós vemos. Olha o que Jesus está falando. Em primeiro lugar, pode pôr para a gente, Betão. Próximo slide. Deus está falando para você se preocupar com a sua obra. Primeira obra, né? Qual é o primeiro conselho dele? Compre de mim ouro refinado do fogo e você se tornará rico. Você lembra de algum conselho que Jesus deu sobre a riqueza desse mundo? não ajuntais tesouros. Não ajunte. Pega o dinheiro que você tem e evangeliza. Aleluia. Diz novas obras. Gasta esse dinheiro que está no banco, que está no bolso, que vai ficar, meu irmão. Faz obras. Aleluia. Investe. Gasta. E aí Jesus disse: então você terá um tesouro onde? Olha o conselho que o anjo dá à igreja de Laodiceia: compre de mim ouro refinado no fogo, e então você será rico. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você: se você acredita que Jesus está voltando, se preocupa com a sua obra, pega o que Deus te deu e invista em vidas. Amém. Transforme em cestas básicas. Vamos fazer missões, vamos doar, vamos comprar folheto, vamos distribuir, vamos falar de Jesus para as pessoas, mas não tem por que guardar. Não tem por que acumular mais, igreja. Jesus está falando. É verdade. Está acumulando para quê? Acredite em mim, seus filhos não vão desfrutar disso, a não ser que eles fiquem só por mais 7 anos. Não tem razão de ser. Está na hora da gente conquistar tesouros do céu. Faz isso. Vamos ajudar os pobres, igreja. Vamos ajudar as pessoas. Não acho que a gente tem pouco. A gente tem muito. A gente tem dever de servir. Carro, moto, a gente vai na pizzaria, a gente come lanche, carne todos os dias. Isso é terrível. Quando a gente comprar tesouro do céu. Esse é o conselho. Isso é o que Deus está sugerindo para mim e para você. Se você acredita que nós somos a igreja nos últimos dias, eu, em nome de Jesus, eu tenho certeza. Amém. Sabe qual é a segunda preocupação que acreditar nas evidências de Deus tem que trazer? Pode colocar, Beto. É com a sua vida. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. O Senhor vem aqui nessa noite dizer para nós que nós somos uma igreja nua, sem vestes.
Ele está dizendo para mim e para você: compra a roupa de santidade. Porque quando Jesus contou a parábola do banquete, ele falou que chegaram pessoas, mas estavam com roupas que não dava para sentar, e elas não sentaram. Foram convidadas, mas não se vestiram com roupa de festa. Elas sentaram na igreja, no banquete, não sentaram. Meus queridos, a igreja vai ser arrebatada e vai ter gente que vai ficar, porque não se vestiu. Você quer comprar o tesouro do céu, meu querido? Você precisa tomar uma decisão em relação à riqueza, não guardar. Eu estou falando para você ser inconsequente, estou falando para você ser coerente. Agora, meu querido, pastor, como que eu compro veste de santidade? É guerra. Comprar é pagar o preço. Qual é o preço que eu pago de veste de santidade? Meu irmão, grita, clama ajuda, pede ajuda para as pessoas. Eu não quero pecar mais, eu quero viver santo, eu quero ser achado íntegro diante do Senhor. Eu não quero que os meus pensamentos ofendam a Deus. Eu não quero que o meu casamento tenha coisas manchadas. Eu não quero que o meu corpo, eu não quero mais. Eu quero estar preparado para a volta de Cristo. Eu não quero ficar me sujando. Eu não quero uma vez vestido e contaminar de novo. Me ajuda. Vamos clamar a Deus, vamos pagar o preço. Jesus disse o preço: quem quiser me seguir tem que se negar. Sua carne vai desejar que diz não, eu vou me vestir, porque eu creio que Jesus está voltando. Eu vou me vestir de branco, Senhor. Eu quero sentar no banquete, eu quero estar junto contigo. A gente descansa: eu sou salvo, eu vou para o céu, de qualquer jeito, o sangue me lavou, amém. Mas Jesus fala de pessoas que foram convidadas, mas não estavam alvejadas. Se preocupa com a tua vida, meu irmão. Se preocupa com o ministério que Deus te deu. Deus te chamou para você trabalhar para Ele. Ele não dá para a gente trabalhar se a gente estiver sujo. Uma outra preocupação que nós devemos ter nesse texto: com a sua obra, com a sua vida e com a sua visão. E compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Enxergar o que, pastor? O que eu acabei de pregar para você. Amém. Enxergar o próximo que vai no inferno. Às vezes a gente só enxerga colegas, parentes, uma sociedade que o que eu posso fazer? Pessoas morrem, pessoas sofrem, pessoas passam fome. O que eu posso fazer? Deus está falando: compra de mim um colírio que vai limpar a sua visão, vai tirar tudo aquilo que está impedindo você de enxergar o que só quem tem a unção do Espírito Santo consegue ver. O que só quem tem o Espírito Santo limpando a sua visão, ele consegue olhar e ver o que Jesus via. Ao ver as multidões, ele teve compaixão. Estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Não tinha ninguém fazendo pé, não tinha ninguém falando, gritando. Jesus viu o espiritual. Meu Deus, a gente precisa ver. Meu Deus, eu quero ver além, ver a guerra do inferno, ver o diabo estabelecendo. Agora, tem um versículo que é maravilhoso na palavra de Deus, que diz que o estabelecimento do inimigo, de Satanás, só vai acontecer quando for retirado aquele que agora impede. Só quando a igreja foi arrebatada. A gente está aqui para fazer diferença, para incomodar o inferno. O diabo não pode com a gente. Ele não pode com a igreja. Ele não pode. O que o diabo não quer é isso. Ele não quer que você veja. Porque se você não vê, você não enxerga a sua podridão. Você não enxerga o inferno em chamas. Você não enxerga o mundo de desespero. E se você não enxerga isso, você vai continuar querendo diploma, você vai continuar querendo foto, você vai continuar querendo dinheiro na sua vida. E a pergunta é: você vai gastar a sua vida para quê? Pede para Deus abrir os teus olhos. Jovens, jovens, Aleluia. vocês são fortes, vocês têm vencido malignos, amados. Vamos levar pessoas ao céu. Vamos chegar lá com as mochilas. Sabe que a gente não tem que subir nos bancos, nos telhados e gritar? Sabe que a
pessoas falar, viu? A Bíblia diz. Se vão acreditar ou não, eu não sei, mas eu não sei o que eles pensam, mas eu sei que eu creio. Agora, tudo isso é se você acredita. Tudo que você ouviu nessa noite. Quando eu sentei com a cara e eu falei dessa mensagem, ou quando eu olhei para ela, ela estava olhando assim do chão, do que foi. O Davi. Foi Deus que entrou na vida. Pensamos. Sabe por que ela ficou assim? Porque ela acreditou. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sabe por que você sabe aqui essa noite? Preocupado. Muito preocupado. E decidido. Decidido a não ser como uma pessoa nos dias de Noé. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos tomar decisões na nossa vida. Vamos lavar as nossas vestes. Vamos nos encher do Espírito Santo. Amém. Vamos subir nos telhados. E vamos levar pessoas a Jesus em toda a vida. Amém, Senhor. Trabalhe enquanto é dia. Porque breve vem a noite em que não se pode trabalhar. Amém. Amém. Eu queria passar para vocês o último vídeo. Depois nós vamos orar ao Senhor. Visse seus olhos. Muitas coisas podem acontecer em apenas um piscar de olhos. Uma bomba estoura, um revólver dispara, uma lágrima cai, uma criança nasce. Uma vida pode ser totalmente modificada nesse curto período de tempo. Imagine se agora você piscasse os seus olhos e todas as pessoas que são realmente boas desaparecessem. Tente imaginar o caos, a desordem, os lamentos, o pavor que toma conta de cada ser humano que ficou. Nós acreditamos que isso de fato vai acontecer, só que não como mágica, e sim Jesus, que vem buscar os seus escolhidos. Nós não sabemos o dia nem a hora, só sabemos que está perto. E quer você acredite ou não, as nossas vidas serão afetadas por cada um desses acontecimentos. E o nosso dever, como mensageiros da profecia, é te alertar para que você esteja preparado no momento em que a última trombeta soar. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundo aí, pronto pra tragar, e se você não quiser acreditar, olha, toda queda, essa geração cansará. Aí, pronto pra tragar, e se você não quiser acreditar, olha, toda queda, essa geração não. Amém. Escrevemos por ao nosso Deus. Vamos preparar-nos. Porque eu sinto no meu coração o desejo de que isso aconteça logo. O desejo de que isso não aconteça logo, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda para Deus. Mas eu sei que está breve. Muito breve. Que o Senhor derrama esta noite nos seus olhos o poder do Espírito Santo. E abra os seus olhos. Toque o seu coração. E faça você se mover em direção que realmente importa. Essa música ele fala que nós somos os mensageiros da profecia. Amém? Amém. Eu estou fazendo hoje o meu papel. Eu convido você a fazer a mesma coisa. Anuncia a profecia. Anuncia que Jesus Cristo está voltando.
breve a gente vai estar com Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.